choque térmico espiritual. E através dessa palavra, desses versículos que eu vou ler aqui para compartilhar com os irmãos, Deus fez uma metamorfose na minha vida. Porque a primeira coisa que eu entendi, que eu precisava ser mais crente. Primeira coisa que eu entendi quando eu recebi essa revelação de Deus, é que eu precisava e ainda continuo precisando ser mais crente. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui, talvez você, a princípio, vai achar que é mais um versículo da palavra de Deus. Mas eu oro a Deus, que Deus fale com você, como Deus falou comigo. Como Deus falou comigo. Isso é muito importante, que você ouça num vislumbre espiritual, para que você também seja marcado pelo Eterno nesta noite, através da revelação profética da sua palavra. Então diga assim comigo: eu também preciso ser mais crente. Glória a Deus, glória a Deus. Jó capítulo de número 23. Jó capítulo de número 23. O tempo vai passar muito rápido e vamos remir o tempo. Jó capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Glória a Deus, glória a Deus. Jó capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Amém? Olha o que diz a palavra do Eterno. Versículo 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Outra tradução diz: entesourei no meu peito a tua palavra, mais do que a minha alimentação diária. Então, meus irmãos, lendo assim, parece mais um versículo, mais uma palavra, que talvez não tenha muito sentido, mas Deus mexeu comigo através disso aqui. Deus me achacoalhou através da revelação dessa palavra. Veja, traduzindo em miúdos aqui, um homem que havia perdido toda a sua riqueza, um homem que estava cheio de feridas, se coçando com caco, e que tinha uma mulher que certamente estava ali do lado dele, mas muitas vezes colocando a mão no nariz, por causa do fedor, da podridão das feridas. Abandonado pela sociedade, senão 3 que diziam ser amigo dele, mas que o acusavam dia e noite. E Jó aqui, resumindo aqui, o que Jó está dizendo é o seguinte, ouça com atenção. Jó está dizendo aqui: mesmo que eu não sinta a presença de Deus, mas eu sei que Ele está comigo. Traduzindo em frases mais entendíveis, e eu vou falar agora aqui com quem é espiritual. Quem não é espiritual não entende o que eu vou dizer. Isso aqui só quem é espiritual. Só quem é espiritual. Quem não é, não vai entender o que eu vou dizer. Para quem é espiritual, em uma oração, que ele não sente a presença de Deus, é uma morte, literalmente.
quem é espiritual, que quando canta, que ele não sente a presença de Deus, é uma morte. Quem é espiritual, que quando ministra as sagradas escrituras, que ele não sente a presença de Deus na ministração da palavra, para ele é uma morte. E Jó está dizendo aqui: ainda que eu não sinta a tua presença, mas eu sei que tu estás comigo. Então isso me abalou as minhas estruturas, porque o que Jó está dizendo aqui, querido, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam, você sabe o que é um campo não produzir mantimentos, alimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu acredito e sei que Deus está no controle de todas as coisas. Jó está dizendo aqui, queridos, que ainda que o sol desapareça, que ainda que não haja mais dia, que ainda que não haja mais noite, ainda que a lua deixe de dar o seu brilho, as estrelas desapareçam, ainda que as nascentes sequem, ainda que os aquíferos sequem, ainda que não haja peixe nos rios, ainda que não haja peixe nos mares, ainda que os rios sequem, ainda que os mares sequem, eu acredito que Deus continua comigo. Meu Deus do céu, o que é que você pode depender disso aí? Que é uma fé inabalável, que é um relacionamento íntimo e profundo com aquele que está sentado no trono, que é Deus Todo-Poderoso. Jó está dizendo aqui: eu sei, meu Deus, eu sei que tu dominas o universo, não pelo consenso de alguém, não porque alguém democraticamente te chamou e disse não, tu dominas pelo decreto da tua glória e do teu poder. Ainda que desapareça tudo, mas eu sei que tu és Deus, que tu estás no controle, que tu estás no comando, que tu és Senhor. Meus irmãos, a situação de Jó, e às vezes nós, porque num culto que nós não pregamos, nós já saímos zangados do culto. Um culto que não cantamos, nós já saímos zangados do culto. Porque o irmão passou e não deu a paz do Senhor, já estamos zangados. E Jó, na beira da morte, num estado final, humanamente sem perspectiva, na medicina sem perspectiva, mas Jó diz: ainda que eu não sinta a tua presença, mas eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu habitas em mim. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! E o que aprendemos aqui, igreja? O que aprendemos aqui? Que nós aprendemos aqui, que a essência do Evangelho não é expulsar demônio. A essência do Evangelho não é só ganhar almas. A essência do Evangelho não é só orar e alguém ser curado. A essência do Evangelho não é alguém divulgar o nosso nome daqui para ali e para acolá e além, não. A essência do Evangelho é ter conhecimento de Deus. A essência do Evangelho está em ter relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento não se trata apenas de um relacionamento de saber quem Ele é. Não é isso. Aqui se trata de um relacionamento de intimidade.
Olha a situação desse homem, irmão. O que ele estava passando, e esse homem aqui declara: ainda que eu não sinta a presença de Deus, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus habita comigo, e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, que tu dominas pelo decreto da tua glória, que tu dominas pelo decreto da tua mão poderosa. Por que a essência do Evangelho não está nisso? Porque alguém naquele dia vai chegar a Jesus: nós expulsamos o demônio. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Não é assim que diz a Bíblia? Jesus, eu ganhei tantas almas, mas eu não te conheço. Pergunte por que, zangado com o inferno, zangado com o pecado e adorando a Deus. Pergunte por que agora. Pergunte. Porque o que é importante, sobretudo, é nós termos relacionamento com Deus. Jesus não vai dizer isso para alguém que conhece Ele. Jesus não vai dizer isso para alguém que só não conhece o Salmo 23, mas conhece o dono do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, ó Todo-Poderoso, está comigo. A tua vara, o teu cajado, o teu comando me dirige dioturnamente. Meus amados irmãos, relacionamento, intimidade com Deus. A essência do Evangelho é ter intimidade com Deus. Muitas pessoas, muitos pregadores, que não acontece aqui, nem aqui em Barreirinhas, mas homens que a mídia está jogando lá em cima, que eles pregam que a igreja abala, eles pregam e pessoas são curadas, eles pregam e pessoas aceitam a Jesus, são contagiadas pela palavra, mas vão ouvir naquele dia Jesus dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Estão pegando? Estão pegando direitinho? A essência do Evangelho é ter conhecimento com Deus, é ter intimidade com Deus. O que vale para nós é intimidade com Deus. Cantores aí que cobram 75 mil, 100 mil para vir cantar, que abalam multidões, mas vão ouvir naquele dia: eu não te conheço, porque nunca tiveram intimidade com Deus. Oh, ralamanda que mais. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Nós precisamos andar direito. Nós precisamos viver diante da presença de Deus. É mais fácil viver de aparência, é muito fácil viver de aparência. Difícil é ter intimidade com Deus, porque eu tenho que mudar de vida, porque eu tenho que tomar atitudes proativas na minha vida, porque eu tenho que seguir o Evangelho. Eu dependo do Evangelho. Nós dependemos do Evangelho. Não é o Evangelho que depende de nós, é nós que temos que nos moldar ao santo Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se moldar a nós, a nossa vida miserável, de pecado, de desgracença. Meu Deus do céu, meus irmãos, Deus, Ele faz tudo para ter intimidade conosco. Deus faz tudo para ter relacionamento conosco. Deus começa lá no Jardim do Éden. Deus não se atrasava para o culto. Adão podia até se atrasar, mas na hora do culto Deus já estava lá.
Aí depois que ele disse, não quero mais o governo de Deus na minha vida. Eu não quero mais o governo de Deus na minha vida. Deus tira ele do lugar santo dos santos, e ele vem agora para o átrio. Mas Deus deixa ainda ele no átrio. Depois Deus usa os pais, Deus usa os patriarcas, Deus usa a mão dele chamado antropomorfismo, para dizer a minha mão, porque Deus não tem mão, Deus é espírito. Deus tem uma mão, mas não é essa mão é minha, levante a sua aí. E essa é a sua mão, mas não é a mão de Deus. Deus é espírito. Mas ele usa o antropomorfismo de dizer a minha mão. Deus não tem sentimentos humanos, mas ele fala do meu ciúme, da minha ira. Deus usou o antropopatismo para falar de sentimentos humanos, para dizer, para se comunicar com os homens. Deus usa o anjo da presença. Deus usa a teofania, a cristofania. Deus usa o vento, Deus usa a coluna de fogo, Deus usa a nuvem, Deus usa o Espírito. E Deus ainda entende que o homem não consegue ainda se comunicar com Ele. Ele não consegue ainda ter um relacionamento íntimo, porque com tudo isso os homens ainda não entenderam. Aí Deus diz, eu vou montar o meu tabernáculo no meio dos homens. Aí fez bem no meio o tabernáculo, a arca representando a presença de Deus. 3 tribos para o leste, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. E o tabernáculo ficou bem no meio. E Deus ainda entende que não conseguia um relacionamento íntimo com o povo. Depois que Deus faz tudo isso, e Deus diz, eu mesmo vou agora habitar no meio do povo. Aí João escreve em 1 João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra aqui habitar não quer dizer que Jesus tinha uma residência de morada. A palavra habitar aqui é tabernaculou. Deus veio como um próprio tabernáculo. Jesus, a sua presença agora entre os homens. Mas Jesus precisava voltar. Jesus agora estava no meio das prostitutas, no meio dos fariseus, dos saduceus, dos sicários, para se comunicar, para se relacionar, para ter intimidade. Mas Jesus precisava voltar, e ele faz algo mais interessante. Ele disse, eu vou rogar ao Pai. Por que rogar? A palavra rogar é quando uma condição, você está numa condição tão terrível, que não tem mais jeito, você usa agora a oração chamada rogar. O Espírito Santo não vinha porque Deus tirou, exatamente por causa de nós, porque nós éramos mais naquele dia, mal, e Deus disse, eu não vou deixar meu Espírito no meio desses homens que são maus. Deus leva, e o Espírito agora fica nas rodas do trono. Interessante, olha como é. O trono andava de zigue-zague, mas mesmo andando em zigue-zague, andava em linha reta. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. O Espírito sai das rodas do trono. Oh, ralamande kemeques. Aleluia. E Jesus diz, ele não vai estar só em volta de vocês, ele vai habitar dentro de cada um de vocês, e ele fará lembrar tudo o que eu disse. Tudo isso para se relacionar conosco, para que possamos ter intimidade com Deus, para que possamos ter intimidade com Deus. Depois a gente vê Deus em várias partes da Bíblia dizendo, eu sou o Senhor.
Eu sou Deus e não há outro além de mim. Só eu sou Deus. E ninguém é como eu sou. E depois ele diz, Moisés diz para o povo que eu sou o que sou. Deus Todo-Poderoso. Tudo isso para se relacionar. Tanto é que Isaías 46, me parece 10, se não estou equivocado, ele é um Deus tão grande, ele é um Deus tão poderoso, que ele disse, eu sou Deus, que no começo da história, eu já digo o que vai acontecer no fim. O controle está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. Olha como Deus faz tudo para se relacionar conosco. Para ter relacionamento. Os irmãos sabem que isso é ciência. Olha a ciência comprovando o que a Bíblia fala. Isso saiu naquele programa da SBT, Domingo Espetacular, da SBT, me parece. Da Record? É da Record. Olha aqui, nós temos um televisivo aqui. É da Record. Cientistas do mundo inteiro se reuniram e eles descobriram no DNA. O que é o DNA? Nossa genética, onde conta a nossa vida, com a cor do nosso cabelo, da nossa pele, por aí vai. São mais de 6 bilhões de informações que tem no nosso DNA. Sabe o que eles descobriram no nosso DNA? Eles descobriram 4 números. Está pegando aí direitinho? Está pegando? Eles descobriram 4 números, chamado tetagrama. Por que tetagrama? Tetra, 4, grama, letra. Mas eles descobriram 4 números, o número 10, o número 5, o número 6 e o número 5. E como eles sabem que Israel é onde está o fundamento da palavra de Deus, eles procuram rabinos em Israel, isso cientistas, e os cientistas dizem para ele, porque o hebraico ele tem tanto valores numéricos como valores de letra. Então esses 4 números, 10, 5, 6 e 5, eles descobriram que aqui está o tetagrama do nome do Eterno. Yud, Re, Vav, Re. Iavé, Javé, no nosso DNA. Tem crente ainda aqui? Tem crente ainda aqui? Tem crente aqui? Você tem o DNA de Deus na tua vida. Disse o cientista, isto é a assinatura de Deus na vida do ser humano. E lembra como o nome dele seria Emanuel? Emanuel vem de 3 palavras, dentro, mano, humanidade, é Deus, Deus dentro da humanidade. Só quem tem o Espírito de Deus, só quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus e pode adorar a Deus. Nós temos o DNA de Deus em nós. 4 números representando o nome do Eterno, do Todo-Poderoso. Os judeus, quando fizeram a transliteração na Septuaginta, toda vez que eles encontravam o nome Iavé, eles trocavam de roupa, eles trocavam de pena, só em respeito a esse nome. Eles quase não pronunciam esse nome, por causa da autoridade desse nome. Glória a Deus. É o mesmo nome Iavé, ó Deus, ó Deus. Em grego Theos, mas em português, olha o que Paulo diz: todo joelho se dobrará
dos que estão em cima no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão no mundo dos mortos, que Ele é Senhor, para a glória e para o louvor. Bendito seja o nome dEle para sempre. Deus faz tudo isso para ter relacionamento, intimidade, irmão, conosco. Colocou o DNA dele, o tetagrama, o nome dele em nós. Meu Jesus do céu. Agora nós vamos dar uma voltinha nas campinas verdejantes das revelações proféticas. Escute o que Deus vai continuar falando. No final ainda eu vou dizer o que Deus falou comigo, para você entender que a coisa é mais séria, muito mais séria do que a gente viver brincando de ser crente. Viver brincando de ser crente não dá mais. Nós estamos na última curva do arrebatamento. A figueira vai começar, já está sendo abalada. A figueira já está sendo abalada. Oh, Ramandequemecas. Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3 já. Está vendo aí, senhores pastores, liderança, pais e mães? Aqui pega todos nós. Pega todos nós. O meu povo perece por falta de... O que estava acontecendo com os sacerdotes naquele dia? Eles comungavam com o pecado do povo. Eles comungavam com o pecado do povo. Eu tenho dito aqui muitas vezes, e vou continuar dizendo, eu não quero que nenhum crente de Barreirinhas um dia chegue na eternidade gritando, dizendo: estou aqui porque a minha liderança nunca me chamou a minha atenção. Eu estou aqui nesse suplício porque a minha liderança nunca disse que eu estava errado, passou a mão por cima de mim. Mas eu quero que os crentes aqui de Barreirinhas cheguem na eternidade dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu ser ensinado, eu ser chamado a atenção para me tomar atitude na minha vida. Meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, os sacerdotes comungavam com o pecado do povo. O povo chegava e trazia a oferenda, parte do sacrifício era para ele, e ele passava a mão por cima. Mas aqui tem uma palavra terrível, lá no finalzinho, joga para o final. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós estamos vivendo dias difíceis. E essa geração nossa é muito difícil. Mas nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da verdade. Meu filho ou minha filha, não sei quem, você está fazendo isso, mas fique sabendo, filha ou meu filho, você está errado. Mas existe um caminho aqui para nós andarmos juntos. É o caminho da obediência da palavra de Deus. Ensine a tempo e a fora de tempo. Ensine a tempo e a fora de tempo. Estabeleça o culto doméstico na tua casa, para que teus filhos vejam você orando com sua esposa. E aqueles que não entendem vão entender, e vão querer, e vão te respeitar, e vão saber que tu adora o eterno. Tu adora o eterno. Tu adora o eterno.
porque esqueceste da minha lei, porque não ensinas a minha lei, a minha palavra, eu também esquecerei dos teus filhos. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Por quê? Porque a essência do Evangelho, irmão, todo Evangelho é feito de relacionamento. Todo Evangelho é feito de relacionamento. A essência do Evangelho é nós termos intimidade com Deus, é nós conhecermos Deus, para que naquele dia ele disse: mas eu não te conheço, porque fizemos tanto, mas fizemos sem conhecer o Eterno. Para que não ouçamos isso, irmão, e isso é muito forte, isso é muito forte. Pensou naquele dia, ouvi de Jesus, aí eu expulsei demônio, ganhei alma, profetizei, cantei, e Jesus dizer: mas eu não te conheço. Oséias capítulo de número 6, versículo 3. 1, 2, 3 já. Conheçamos e veja, ó, é uma dinâmica. Eu não posso conhecer agora de manhã e à tarde eu deixar de lado. Nós aprendemos que a unção da manhã, ela não serve para a unção para a tarde. Se de manhã eu tenho que lutar pela uma unção da manhã, eu tenho que lutar pela unção da tarde, porque à noite a unção da tarde não serve para a noite. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja aí o versículo 6. Olha o versículo 6. 1, 2, 3 já. Aleluia. Glória a Deus. Jesus mesmo usou algumas vezes no Evangelho isso aí. Isso era uma repreensão para alguém que tinha que saber do assunto e não sabia. Era dever dele saber do assunto, e ele não sabia do assunto. E Jesus repreende dizendo: tu não sabes? E Jesus toma a Oséias para dizer: eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Porque o conhecimento de Deus é mais do que sacrifícios, é mais do que holocausto. Veja aí 1 Samuel 15, 22, olha aí que coisa linda. Olha aí, 1 Samuel 15, 22. 1, 2, 3 já. Amém. Obedecer, atender. Irmãos, está aqui a palavra de Deus. Às vezes estamos fazendo sacrifício de tolo, e estamos deixando de obedecer, estamos deixando de atender aquilo que a palavra, que Deus está chamando, está falando conosco, está batendo na nossa porta. E às vezes os nossos gritos são maiores do que a voz, mais alto do que a voz de Jesus. O que acontecia com a igreja de Laodiceia? Jesus está de fora batendo. E por que que o povo que está dentro não ouve? Porque eles estão gritando mais alto do que a voz de Jesus, dizendo: ei, se vocês ouvirem a minha voz, e se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, eu vou ceiar, eu vou morar com vocês, eu vou abençoar vocês. Mas o grito do povo estava mais alto do que a voz de Jesus. Intimidade com Deus. Veja uma coisa interessante.
que aconteceu com Moshe Avim, capítulo 33 de Êxodo. Olha o versículo 11, olha isso aqui, irmão. Veja como a coisa aqui é muito séria. Olha aí. 1, 2, 3 já. Falava Deus como com Moisés? Eram amigos. Alguém falar face a face com Deus é amigo. É amigo. Ter intimidade. Ter intimidade. Tem que ter relacionamento. Agora, pasmem vocês o versículo de número 13. Versículo de número 13. 1, 2, 3 já. Agora, pois, se achei graça no teu olhos, como te demoraste a saber neste momento teu caminho, para que eu te veja na graça do teu olhos, e considere esta nação teu povo. Veja como a unção da manhã, ela não serve para tarde. Uma pessoa que acabou de falar com Deus cara a cara, aqui ele pede uma coisa para Deus: me dá experiência contigo, Deus. Me faz conhecer. Olha, está aqui, irmão, no 11 está dizendo que ele falava cara a cara com Deus. E aqui no 13 ele já está dizendo: Deus, me faz conhecer os teus caminhos. Me faz saber o teu caminho para que eu te conheça. Uma dinâmica: conheçamos e continuamos conhecendo, conheçamos e continuamos conhecendo. Porque a urgência de conhecer e continuar conhecendo? Por que a urgência? Porque, irmãos, nós somos seres humanos imperfeitos. Pedro acabou de dizer: eu sei que tu és o Filho de Deus. Demorou pouco instante, Jesus está dizendo: Satanás, sai para trás dele. Glória a Deus. Pastor Antônio Dias, Deus te abençoe, príncipe. Tu sabe que eu te amo, muita saudade. Deus te abençoe, tamo junto, we're together, tamo junto. Preparando aí para a gente ir para a Grécia, a gente ir nas 7 igrejas da Ásia e passar alguns dias em Tissaela. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, então veja, alguém que falava cara a cara com Deus, de repente essa mesma pessoa diz: Deus, me mostra os teus caminhos. Ou seja, me dá experiência contigo. Eu tenho que ter experiência contigo para que eu te conheça. Isso é forte. A necessidade de nós buscarmos cada dia relacionamento com Deus. A necessidade de buscarmos cada dia intimidade com Deus. É preciso nós termos intimidade, relacionamento. O que fará o meu ministério prosperar, o que fará a tua família prosperar, o que fará nosso ministério prosperar, o que fará nossas famílias prosperar, é presença de Deus, é relacionamento com Deus. Aleluia, aleluia. Salmo 25:4. Olha o que o salmista pede. 1, 2, 3 já. Olha o que o salmista está pedindo aqui. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Talvez você, a partir de hoje, você vai começar a orar assim: Deus, me faz conhecer os teus caminhos, porque eu quero conhecer a ti mesmo. Me faz ter experiências contigo, Deus.
porque eu quero conhecer a tua vontade na minha vida, para que eu viva segundo o teu decreto, segundo o teu beneplácito, segundo a tua vontade, para que as pessoas, quando me olharem, não olhem a mim, mas olhem a ti, para que eu não seja chamado pelo meu nome, mas que eu seja chamado pelo teu nome, porque o povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto do trono, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Olha o que o salmista pede. Ele quer ser guiado por Deus. Ele quer ser guiado por Deus. E se você quer conhecer a Deus, quer ter intimidade com Deus, a primeira coisa que você tem que colocar no teu coração, no bojo do teu espírito e da tua alma, que você quer ser guiado por Deus. E o método de orientação que Deus vai usar são as Sagradas Escrituras. Como, pois, conservará o crente puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, a partir do momento em que nós vivemos em relacionamento com Deus, a partir do momento em que nós vivemos com Deus, a partir do momento que Deus começa a guiar a nossa vida, olhe para mim, Deus nos coloca acima das circunstâncias. Você não entendeu, por isso você não glorificou. Quando você anda com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem intimidade com Deus, é Deus que te justifica, é Deus que te conduz, e Deus nos coloca acima das circunstâncias. Daniel capítulo 2, versículo 46, olha o que aconteceu, olha que coisa linda, olha como Deus coloca acima. 1, 2, 3, já. Se você não ler com entendimento espiritual, você vai achar que é simples, mas foi um rei, que se ele não apontasse o cetro, ninguém podia entrar na presença dele. Agora ele se ajoelha e adora Daniel. Tem crente ainda aí? Tem crente ainda aí? Mas sabe por quê? Porque quando ele teve aquele sonho terrível, aquela grande imagem, cabeça de ouro, peito de prata, aí bronze, ferro e barro, ia descendo, ele pediu que os astrólogos, os magos, os caldeus, os adivinhos, dissesse para ele que sonho é que ele tinha sonhado. Aí os homens disseram: não, rei, isso é totalmente impossível. Em outras palavras, eles não podiam dizer, mas se pudesse: rei, tu tá louco. Mas eles não podiam, mas se pudesse diriam: rei, tu estás louco? Como é que tu exige isso? Ninguém pode fazer. Aí ele decretou: se não fizerem, vão morrer tudinho. Aí a notícia chegou em Daniel. Oh, aleluia. Você é o Daniel de hoje. E ele pediu alguns dias. Enquanto ele ia fazer o quê? Ele ia sair na rua gritando, rasgando as vestes, dizendo: o rei está pedindo uma coisa impossível, não vou morrer. O que foi que ele fez? Juntou os 3 companheiros e fizeram o quê? Orar, buscar a presença do Eterno. Aí ele entrou na presença do rei. Quando ele entra na presença do rei, ele diz: rei, realmente o que tu pedes, nenhum homem pode te revelar, mas tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu que revela mistérios. Aleluia!
andar com Deus, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus nos coloca acima das circunstâncias. Para quem ia morrer, agora o rei se dobra e adora Daniel, mas não adora Daniel por causa de Daniel, porque Daniel dividiu a glória. Ele podia dizer: eu sei, deixa comigo, eu sou o cara. Não, tem um Deus no céu. Aleluia, aleluia. Ter intimidade com Deus nos coloca acima das circunstâncias. Sabe por que nós nos desesperamos rapidamente diante das situações? Porque nós não temos conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento de Deus não abre mão. Não abre mão porque sabe que Deus governa com decreto, que Deus domina o universo com decreto. Os 3 jovens, eles tinham que se prostrar diante daquela imagem, ou seria lançado no fogo. O que eles disseram? Eles disseram? Pode nos lançar, mas nós não nos prostraremos. Se Deus quiser, Ele há de nos livrar. Se não livrar, nós vamos para o céu. Está pegando aí? Para quem tem intimidade com Deus, ele não se desespera, irmão. Ele não se desespera. Ele não vive atormentado. Você pode tirar pelos líderes de vocês, os pastores, os dirigentes que você conhece, que tem intimidade com Deus. Às vezes estão no culto, a cabeça está pegando fogo, a casa está caindo, mas ele transmite paz, porque Deus chamou para ele transmitir paz, trazer a revelação profética, porque ele sabe que ele tem um Deus que cuida dele, ele tem um Deus que é amigo dele, que zela por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Caleb, 85 anos, e disse: não, meu querido, eu estou tão jovem como naquele dia que me mandaram espiar a terra. 85 anos e fobando. Na repartição das terras, com 85 anos, quando foi mandado por Moisés para espiar a terra, um príncipe de cada tribo. Então foram 12 príncipes, ele da tribo dele, Josué da tribo dele, e os 10 demais de cada tribo. Ele tinha 40 anos, passou-se mais 45 anos, e Caleb disse: fica tranquilo, eu estou tão jovem como naquele dia que eu fui espiar as terras. Mas sabe por que Caleb diz isso? Josué capítulo 14, versículo 14, olha aí, olha por que Caleb disse isso. 1, 2, 3 já. Opa, segura aí, segura aqui. Visto que glória a Deus, porque perseverou, meu irmão, perseverou. Quando nós vivemos intimidade com Deus, Deus nos coloca acima das circunstâncias, Deus resolve por nós. É que Paulo escreve lá em Romanos 8, 31, 33 e 34: quem tentará acusação contra nós, se é Deus que nos justifica? Quem nos condenar, se foi Jesus que morreu e ressuscitou, está à direita do Pai? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Agora eu vou trazer um pouquinho para poder terminar a mensagem, o que Deus me falou quando Deus me levou a ver essas passagens bíblicas. Deus falou profundamente comigo, e por isso que eu disse para os irmãos que eu entendi que uma das primeiras coisas que Deus requereu de mim, que eu fosse mais crente, e para mim ser mais crente, só se eu tiver intimidade com Deus.
Ninguém consegue ter intimidade com Deus se não for mais crente. Por quê? Porque ele tem que ter uma vida de oração. Você vê gente fobá aqui, cantando, pregando, dizendo, mas vai olhar o joelho, não tem um ralado. Nunca teve um momento a sós com Deus. Tá para se acabar de assistir televisão e a internet. Tem uns que quando vem para a igreja não sabem nem onde a Bíblia está. Menino, onde foi que vocês perderam a Bíblia? Aí alguém diz, vê se não está dentro do seu óculos. Porque antigamente se perdia óculos dentro da Bíblia, hoje se perde a Bíblia dentro do óculos. Está pegando aí? Anota essa aí, que essa aí é forte. Vê se não está dentro do seu óculos aí, minha mãe, ou meu pai, ou meu tio, meu irmão. Tem gente aqui, hoje é o que? Segunda-feira. Desde segunda-feira de domingo, ele nunca pegou na Bíblia para ler uma passagem bíblica. E uma das coisas que eu entendi é que eu preciso ser mais crente. Eu preciso me converter. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ter posições proativas na minha vida de mudança, para que eu tenha relacionamento íntimo com Deus. E o que Deus me fez ver, meus irmãos, pasmem vocês, que Deus fez eu entender, pasmem vocês, o inimigo ele mudou de estratégia. Até um tempo atrás, era uma doença física, e alguém procurava o médico. Mas nessa era pós-moderna, a doença agora é na alma, e remédio de farmácia não resolve. Doença da era pós-moderna, depressão, doença da alma. Raiva, doença da alma. Inveja, doença da alma. Ciúmes, doença da alma. Medo, doença da alma. E o hospital não resolve. O que resolve, o que cura a doença da alma é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E Deus me fez entender o seguinte: olha, nesses últimos dias, quem não tiver intimidade comigo, quem não tiver relacionamento comigo, vai ficar para trás. Senhores professores que estão aqui, a maioria dos nossos professores hoje, eles têm ojeriza do evangelho de crente. A maioria das leis são contra a igreja, são contra o evangelho, contra o povo de Deus. E se você não for um defensor da fé, se você não tiver intimidade com Deus, para que entender, para chegar ao ponto de confiar em Deus, a tal ponto de mesmo que você esteja cheio de chagas, cheio de doença, abandonado pela sociedade, os amigos que estavam ali, que dizem são amigos, mas estavam acusando, maltratando, a mulher talvez botando a mão no nariz, por causa do fedor, e você não tiver essa consciência, que ainda que eu não sinta a tua presença, mas eu sei que tu habitas em mim, eu sei que tu estás em mim, eu sei que tu moras em mim pelo teu Espírito Santo. Se nós não tivermos essa consciência de intimidade, nós vamos ficar para trás, porque as doenças de hoje, elas estão sendo na alma. Na alma. Parece simples, mas não é simples. Teve um tempo aí, e ainda, que eu atendia telefone de São Paulo. Parece que naqueles dias Deus estava me colocando para me orar, para me orientar as pessoas nas ruas me chamavam e diziam, preciso falar, precisa ir lá em casa. Chegava pessoas com depressão,
E o Deus guarda a minha mente no sangue de Jesus. Ferida da alma é a doença do século 21. É a doença da era pós-moderna. E remédio de farmácia não resolve. O que resolve, aleluia, o que resolve é vida com Deus. O que resolve é ter intimidade com Deus. O que resolve é viver com Deus. Aleluia. E Deus me fez entender isso. Se os meus não se chegarem para mim, se os meus não tiverem intimidade comigo, se os meus não tiverem relacionamento comigo, eles ficarão para trás, porque não vão aguentar a pressão será muito forte. Amós 3,7, Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos e seus profetas. E Deus está trazendo uma revelação profética aqui para a igreja hoje. Passa essa revelação para os que não vieram. Deus está dizendo: se nós não tivermos relacionamento, se nós não tivermos intimidade com Ele nesses últimos dias, na última curva do arrebatamento, nós ficaremos para trás, porque a doença de hoje é a doença da alma, e remédio de farmácia não cura a doença da alma. O que cura a doença da alma é o poder da palavra de Deus. Oh, Ramande Quemas. Aleluia, aleluia. E a essência do Evangelho é ter conhecimento de Deus. Meus irmãos, vou usar a expressão aqui um pouco desregrada. Vem chumbo grosso aí. Vem chumbo grosso aí. E Deus não fará nada sem que antes avise os seus. Deus está dizendo para mim e para você nos convertermos. Deus está dizendo para mim e para você mudarmos de vida. Deus está dizendo para mim e para você consertar a nossa casa. O que ele disse ao rei: conserta a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Viver com Deus é viver acima das circunstâncias. Naamã, um homem rico, poderoso, mas a mulher todos os dias lavava aquela roupa fedorenta, daquela salmoura podre, daquela coisa terrível. E um dia ela disse para ele: eu não aguento mais, consegue alguém para trabalhar aqui em casa. Aí, uma das suas incursões pelas terras de Israel, ele rapta uma jovem. Olha aí, olha aí o que é ter relacionamento com Deus. Olha aí o que é ter intimidade com Deus. Você quer vencer, quer estar acima das circunstâncias? Aleluia. Tenha intimidade com Deus. Oh, Ralamande Kemes. Tenha intimidade com Deus. E vem uma jovem, meu Deus, uma jovem raptada da casa dos pais. Veja a diferença que tem quando alguém tem intimidade com Deus. A Higinal era a mulher que lavava, ela que já lavava aquelas roupas fedorentas, mas um dia ela não aguentou e disse: minha senhora, porque ela sabia que se ela dissesse para ele, ele não dava ouvido, mas se a mulher dissesse, ele ouviria: minha senhora, diz para o meu senhor, que se ele for em Israel, aleluia. Dias virão que alguém vai dizer: se você for em Barreirinhas, lá você encontrará homens e mulheres de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, aleluia. Aonde pôr a planta do teu pé, a terra será tua por possessão. Aleluia.
E você sabe o resultado. E você sabe o resultado. Meus amados irmãos, guardemos a palavra de Deus. Guardemos a palavra de Deus. Se coloque de pé. Digam comigo, a essência do Evangelho é conhecer o dono do Evangelho. Aleluia. Quem conhece o Salmo 23 aqui? Quem conhece o Salmo 23 aqui? Quem conhece o Senhor do Salmo 23 aqui? Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, contra a ferida da alma, hoje o que mais se vê é crianças com depressão, jovens com depressão, ferida na alma, ferida na alma. O remédio é Deus mesmo, meus irmãos. Remédio é Deus mesmo. Josafá, a Bíblia diz claramente, quando ele soube que os amonitas, os edomitas, os amorreus, edomeus, iam invadir Judá, a Bíblia diz claramente, segundo as Crônicas 23, capítulo 20, versículo 3, Josafá entrou em depressão. E qual foi a depressão? Medo. Está lá. Josafá teve medo. Mas o que Josafá fez? Josafá colocou no seu coração buscar a Deus. Olha o remédio para a depressão, o remédio para a ferida na alma, buscar Deus. E ele disse, colocou mais, além dele buscar, ele colocou, chamou as crianças, chamou os pais, chamou os homens, as mulheres, para que todos buscassem a Deus. E quando ele ora a Deus, uma das orações mais lindas da Bíblia, tinha um monte de gente lá, e aí a Bíblia diz que o Espírito veio no meio da multidão, e olha para quem o Espírito foi. Em quem o Espírito foi? Em Jaziel. Pergunte para mim, por que Jaziel? Não, pergunte adorando a Deus. Porque Jaziel quer dizer Deus fortalece. Eles precisavam naquela hora do Deus forte. Dá ouvido a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais por causa dessa grande multidão, porque esta peleja não é tua, senão do Deus que tu serves. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Aleluia. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. E olha que coisa linda. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Aqui está o segredo, irmão, para quem quer vencer: intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Quem tem intimidade com Deus, relacionamento, qualquer ação, atitude que ele vai tomar, ele pensa muitas vezes, porque ele sabe que toda ação tem reação, e principalmente se ele for ferir ou magoar alguém. Isso quem tem intimidade com Deus. Aleluia. Tem alguém nesta noite que quer fazer um concerto com Deus? Tem alguém nesta noite que quer consertar a casa, mudar de vida, que está vivendo no pecado, está fazendo sacrifício de tolo, e esse sacrifício, Jesus diz, sacrifício não quero, misericórdia quero, porque o conhecimento de Deus está acima de tudo e de todas as coisas.
Se tem alguém nesta noite que precisa fazer um concerto com Deus, porque vem chumbo grosso por aí. O Senhor me fez entender claramente: se eu não tomar essa posição de Jó, se eu não chegar no entendimento de ter intimidade com Deus, para acreditar, para confiar minha vida na mão dele, eu vou ficar para trás. Porque há momento que você não vai ouvir a voz de Deus, momentos que os céus ficarão cerrados, momento que o dia será mau, e o que fará você não desesperar nesse dia? Só uma coisa: intimidade com Deus. Quem tem ouvido o que o Espírito, aleluia, aleluia, curve a sua cabeça. É um momento de contrição, é um momento de se arrepender, é um momento de se voltar para Deus e dizer como o salmista disse: faz-me conhecer os teus caminhos, as tuas veredas. Aleluia, aleluia. Eu estou louvando a Deus, agradecendo a Deus pela unção de salvação que Deus está derramando na cidade de Barreirinhas. Quase todo dia a gente vê das áreas, final de semana nas áreas, tantas pessoas aceitaram a Jesus. Fulano de tal voltou para Deus, voltou para a casa de Deus, porque a figueira está abalando, o vento está sacudindo a figueira. Manaia e camando corranas. Deus está chamando o seu exército para estar preparado para sair e marchar. Converse com Ele, converse com Ele, converse com Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, quem tu tens comprado pelo teu sangue. Nós temos ouvido a tua palavra e nos alarmamos diante das revelações, que urgentemente precisamos ter intimidade contigo, relacionamento contigo, não simplesmente conhecer quem tu és, mas sermos uma vida só, um sentimento só. Oh, Ramai Kamanda Ras. Oh, Espírito de vida, toma cada um dos teus filhos aqui, ainda aqueles que não vieram, onde eles estiverem, faz eles sentirem algo da tua parte, que sejam tocados agora, que tenham um sentimento de mudança de vida, para que sejam cheios do teu Espírito Santo, para que sejam cheios da tua glória, para que sejam cheios da tua graça, para que ressuscitem, meu Senhor, e receba avivamento. Ó justo da vida, nós nos prostramos e te adoramos e te exaltamos. Livra nossa alma, Senhor, da doença da alma desses últimos dias, como tu blindavas Davi quando ia para a guerra. Blinda o nosso espírito, blinda o nosso psique, blinda o nosso sentimento, blinda as nossas emoções, blinda a nossa alma por completo e todo o nosso corpo, para que te glorifiquemos e te exaltemos pelo sangue, pela autoridade e pela glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.